Fala, meu povo lindo! Tudo bem com todos vocês? Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui no seu, no meu, no nosso Pode Avançar. É isso mesmo, estamos de volta com cara nova, estúdio novo, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui para celebrar algo importantíssimo. O mês de janeiro está começando e nesse mês de janeiro o tema para o nosso ano inteiro é o tema de colheita. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. Nós preparamos esse podcast para abençoar você, sua casa, sua família e você já sabe, esse aqui é o nosso podcast, então não deixa de compartilhar, compartilhe agora. Clica aí, dá o seu like, compartilha com toda a sua família, porque o assunto de hoje é forte. Hoje, nesse primeiro podcast de 2026, eu tenho um convidado de honra, o meu querido amigo Bispo Bruno da Hora. Seja muito bem-vindo, homem de Deus. Irmão, obrigado. Que alegria. Olha, já era uma vontade muito grande do meu coração de tê-lo aqui no nosso podcast. E o Bispo Bruno, pessoal, para quem... o Bispo Bruno já é conhecido, roda mais do que nota de R$5 Não, eu tô parado no dia hoje. de feira. Tô paradinho. Mas que alegria ter, Bispo Bruno, você aqui com a gente. Seja Alegria, muito meu bem-vindo, meu Muito amigo. obrigado, é Que uma honra alegria. estar com você, meu irmão. Estou muito feliz mesmo de estar contigo, brother. Eu tô feliz, meu irmão. E estar aqui no Saraiva hoje é uma bênção. Poder participar com a sua igreja e participar com seus membros aqui. Toda a Igreja de Deus, esse podcast é muito conhecido em todo o Brasil. Então, quem estiver me ouvindo aí, me vendo, que Deus abençoe sua vida. Amém, Brunão, que alegria. Meu irmão, já vamos começar aqui falando uma coisa que eu não sabia, Bora, uma curiosidade Você sobre pesquisou minha vida, meu irmão? que eu fiquei de cara, meu povo lindo. Eu não sabia que você é motociclista. Pois é. Homem de Deus, conta essa história pra mim. Rapaz, um homem veio dirigindo 470 km pra Uberlândia pra participar aqui do podcast. Como é que é esse negócio aí? De onde é que surgiu essa vontade de dirigir e pilotar aventuras pelas rodovias do Brasil? Eu acho que é a crise dos 40, meu irmão. Quantos anos você tem, Bruno? Você tem 40 ainda, eu tô não com tem? 39. Ah, Mas em tá janeiro bom. agora eu faço 40, dia 13 de janeiro. Tá chegando, hein? Tá chegando. É um ano crítico. Quem pra todo quiser mundo. mandar presente, por favor. Como é que surgiu Rapaz, essa ideia aí? Vou virar motociclista. Não foi nada pensado, eu nunca fui de moto nem nada, mas veio a pandemia, calhou da gente ter que mudar de cidade, de Sobradinho, lá no Distrito Federal, para perto da igreja que eu fui co-pastor e hoje pastor da igreja, e aí a gente queria comprar um apartamento para morar. Aí eu tinha um carro, um bom carro, vendi esse carro para dar entrada no apartamento, falei, como é que eu vou para a igreja? Eu preciso ter um meio de transporte. Aí eu convenci minha esposa de pegar o restinho para comprar uma moto. E aí, quando comprou a moto, fui picado pelo mosquito do motociclismo aí. E qual foi quando você comprou, qual moto você comprou? Foi uma Royal Enfield Himalayan Você é 415. um camarada sem vergonha, né, rapaz? Olha, eu preciso comprar uma moto para economizar, para ir para a igreja. Eu acho que isso vai dar certo com a Ludmilla, hein, Ludmilla? Acho que eu vou fazer Eu isso acredito também. que ela vai abrir as portas, meu irmão. É só convencer com jeitinho. E fala aí pra mim, a maior aventura que você já fez aí pilotando essa motocicleta foi pra Olha, onde você foi? eu fui pro interior da Bahia. Tem um mês. Fui pregar lá num congresso. Saí de Brasília, foi 1.300 e poucos quilômetros para ir e 1.300 e pouco para voltar. Uau! Fiz uma parada para dormir, andei 700 km e parei. Depois mais quase 700 de novo. Maravilhoso, maravilhoso. Que coisa louca. Agora eu né? não tô Que com a bênção. Himalaia, eu tô com uma Harley Davidson, né? Sim. Que é outro 1.800 e cacetada de cilindrada. 1875 cilindradas. Meu Deus, você sabe que canhão. aqui na igreja a gente tem um irmão que chama Gurgel. Gurgel tá assistindo a gente? Um abraço, meu irmão. O Gurgel ama. Esse negócio de moto do Gurgel já é coisa antiga dele. Então avisa pro Gurgel que eu tô querendo montar um motoclube da Igreja de Deus. Eu tô dentro. Você Tô tá pensando. dentro, Lucas? Tá ali o nosso cinegrafista, o homem que faz isso aqui tudo acontecer, que é o Lucas. E aí, Lucas? Cola com a gente no... Com certeza. Como é que vai chamar o... Deusianos Moto Ministério. Ô, Glória! Eu já tenho até a logo. A ideia era colocar uma caveira atrás, porque o crente não vive na carne. Aí você tira a carne e fica a caveira. Aí eu mostrei para algumas pessoas, pro meu supervisor também, ele não gostou muito da ideia da caveira. Tá a caveira com 3 cruzes em cima, como se fosse o Gólgota, o sangue escorrendo. Meu Ele, não, Deus tá do muito céu. esquisito isso aí. Aí a gente melhorou o logo, né? Mas em breve, eu tô falando sério. Aí a eu logo vou você fazer. colocou um anjinho. Não, eu botei o símbolo da Igreja de Deus com uma moto embaixo.
e uma caveirinha no tanque, pequenininha, assim, pra te Bem andalizar. Bem pequenininha. Bem longe, assim. Pra... Isso. Ô, Brunão, fala um pouco mais aqui, casado, pai. Pois é, sou casado com Raquel há 10 anos, pai da Rafaela. Rafaela, ela veio num momento muito importante na minha vida, em 2019, momento de transição. E o nome Rafaela já é sugestivo, né? O Senhor cura. Claro. Que, aliás, a gente tá cheio de testemunho com a Rafaela, Sim. né? Pode até falar disso depois. Olha, Bruno, eu me lembro quando você estava prestes a casar, e eu fui pregar, acho que no Guará, alguma coisa assim, a gente saiu, foi para um lanche, comeu alguma coisa, e a gente trocou uma ideia. Foi muito legal, porque olha para você ver, já se passaram 10 anos, e hoje, para a glória de Deus, pastoreando uma linda igreja, Igreja de Deus lá no Riacho Fundo. Um povo, olha, um beijo para vocês do Riacho Fundo. Eles vão ver isso aí. Povo lindo, aquele povo amável. Você já tá lá já há um tempo já, não tá? Cheguei em 2021, no meio da pandemia, depois da pandemia, né? Quer dizer, dentro da pandemia, mas na parte menos crítica. Quando eu chego lá como co-pastor, fiquei em 2021, 22 e em 23 eu assumo a igreja. Em setembro, né? Setembro de 23 você assumiu a igreja. Assumi a igreja. E tá pastoreando com um mega projeto lá para construir um templo ousado. É um projeto ousado porque, primeiro que o valor é muito grande, é a base do milagre mesmo. O nosso povo está crescendo, a gente aumentou mais de 40% de membresia da igreja nesses 2 anos, a gente está vendo Deus mandando recurso, mandando gente. E a gente tem que alargar a tenda. Só que o projeto foi um pouco audacioso, né? Uhum. Para pelo menos 1.100 pessoas sentadas, eu acho que vai ser o maior templo da Igreja de Deus. Eu não sei se tem alguma com mais de 1.000 sentadas, né? Mas segundo o projeto, nossa igreja vai ter mais de 1.000 pessoas sentadas. E o projeto é maravilhoso. Que coisa boa. E você sabe de uma coisa, Bruno? Eu aprendi ao longo da minha vida, desses meus 41 anos... Rapaz. Eu aprendi uma coisa, Deus gosta desses camaradas meio loucos de projetos ousados. Sabe por quê? Porque quando um projeto ele é natural, a gente dá conta de fazer. Quando um projeto ele é totalmente ousado e sobrenatural, a gente precisa da presença de Deus, do poder de Deus para fazer. Sozinho a gente vai conseguir fazer. Você sabe o que eu mais fazer. escuto? Passou, isso é loucura, a gente acabou de sair de uma pandemia, tá pensando em gastar 5, 6 milhões, 7 milhões numa construção. Falei, eu não tenho esse dinheiro, não tem nem como gastar o que eu não tenho, mas Deus vai mandar. E eu quero esse ano, 2026, começar as fundações dessa igreja. Que coisa boa, sabe, Bruno? Eu sempre me lembro quando alguma coisa muito ousada tá diante de mim, sabe do que eu me lembro? Eu me lembro do que falaram também para Noé. Imagina, a palavra de Deus não registra os relatos, mas para pensar comigo, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de construção da arca. A arca levou tempo para ser construída. E o que esse homem deve ter escutado nesse período de tempo que essa arca foi sendo construída... Falando de chuva quando nem existia chuva. E não existia chuva, e ele, geograficamente falando, ele morava num lugar... E que não tinha nem onde ele botar aquele barco. Que não tinha mar. Então, assim, eu acho que o seu projeto não é tão ousado assim. Não é me ganhou. Não é um nível assim hard. Mas ainda. sabe, irmão, Deus quando desafia a gente tem que dizer sim, porque Ele é o dono do projeto. Sim. Se Ele é o dono do projeto, não tem nada a ver com a gente. Exatamente. Eu falo isso pra minha igreja lá. Não é por causa de nós, é por causa dele. A razão é dele, o tamanho é dele, o milagre é dele. A gente só participa no movimento do Espírito Santo. Então o que ele está fazendo com a nossa igreja esses anos e o que a gente está vivendo, o crescimento que a gente está vivendo, é nítido, não vem de nós, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele. E se ele está fazendo, meu amigo, ele vai dar o jeito dele de concluir esse negócio. Exatamente. E esse projeto, quanto mais ousado, o quanto mais impossível, o quanto mais as pessoas olham e falam assim, não é possível que esse negócio vai acontecer. E é lindo, né? Porque não tem como não dizer que foi Deus. Que não é Deus. Porque algo que aparentemente nós podemos fazer é natural. É claro. Por exemplo, olhar para uma pessoa que tem aí, sei lá, 100 milhões de reais na conta e falar, vou fazer um projeto de 6? Okay. Tá, tudo bem, nada demais, né? Olhar, por exemplo, para uma pessoa que de repente quer fazer algo, quer ir de moto daqui para o Chile, como você estava falando para a gente. Vou. Não é tão ousado assim, porque já tem experiência, já tem a moto, já vai montar o motoclube dos Deusianos. Como é que vai ser o nome? Deusianos Moto Ministério. Deusianos Moto Ministérios. É forte, né, igreja? Tô querendo botar a caveira ainda. Uma hora vai dar certo. Supervisor, por favor, libera a caveira. Dá o argumento teológico de novo. Argumento teológico. A caveira é o símbolo da igualdade.
todo mundo é uma caveira por conta de carne. E quando Um você dia ou outro, todo dia ou outro mundo vai virar uma caveira. Na estrada todo mundo é igual. E sem carne, vamos espiritualizar a coisa aqui na teologia daoriana, sem carne você não está no pecado, você vive no espírito. É osso e espírito sem carne. Olha, tem muita gente que vai gostar dessa ideia, viu? Eu tenho certeza. Pastor Bruno, Bispo Bruno, olha, que quando a gente para falar sobre igreja, que é esse tema que a gente acabou de entrar agora, nesse ano de 2026, nosso tema é colheita. O texto bíblico do Evangelho de João, no capítulo 4, fala, né? Ergam os olhos e olhem, os campos estão brancos. Chegou a hora da colheita. Sabe, Bruno, a gente passou por um período muito difícil. Você acabou de falar aí da pandemia. Você possivelmente teve que ter a experiência de pregar para a câmera e não tinha ninguém assistindo. Verdade. Um momento de muitas batalhas. Eu sinto que a igreja passou por um período de muitos ajustes. Em muitas frentes. E agora o Senhor está nos dando, né? A pandemia acabou em 2022 oficialmente, se não me engano, foi? Foi, meados de 2022, né? E a gente ainda pega esse efeito retardado, bagunçou a economia, né? Que bagunçou a economia. Mudou a cultura da igreja também. Que mudou cultura. Fala pra mim como é que tá hoje, na sua perspectiva, essa igreja pós-pandemia. O que você observou nesse pastoreando? O que você vê nisso? O que você consegue enxergar? Olha, no meu mundo que eu vivo, eu não vi um desespero na pandemia. Pelo contrário, a igreja cresceu na pandemia, se estabilizou na pandemia, ganhou muitas ferramentas na pandemia. Foi um período terrível, mas eu vi a igreja crescendo. Agora, esse tempo que nós vivemos agora, eu comparo com aquele tempo da igreja que estava trancada em 4 paredes por causa do medo, e aí Jesus atravessa as 4 paredes e sopra sobre eles o Espírito, diz: Pai esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. A gente está exatamente nesse momento, é o Senhor entrando na nossa casa e dizendo: eu envio vocês, é momento de colher, levanta os olhos e saia da casa trancada por causa do medo. E eu percebo, Bispo Paulo, que as igrejas, vamos falar da nossa denominação, as igrejas de Deus, de uns 2 anos para cá, elas têm começado um tempo de colheita muito grande. E eu percebo, sinto no meu espírito, que 2026 para frente será um tempo de colheita extraordinário. Já passou o tempo de adaptação, o tempo de crise já está deixando, quer dizer, o Brasil ainda está mergulhado em crise, mas eu percebo nas nossas igrejas um crescimento numérico, espiritual, quantitativo. Os pastores estão mais dedicados à igreja local. Parece que o sofrimento nos colocou nessa posição de olhar e sair. Então eu acredito que esse ano é um ano crucial. Levantar os olhos, sair das 4 paredes, pela comissão de Jesus, passando nossas paredes do medo aí. E é exatamente isso que esse texto bíblico, né, que a gente acabou de falar agora, do Evangelho de João, no capítulo 4, verso 35, olha o que ele diz: ergam os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu penso, sabe, Bruno, falando sobre esses desafios aí de construção de igreja, de desafio de pastoreio, toda bênção que Deus nos dá, ela vem com um carimbo, dizendo assim: é um problema, que você precisa solucionar esse problema. Toda promessa é uma semente. O Senhor, ele nos dá uma semente, essa semente ela precisa ser plantada, regada, e aí vai chegar o dia que essa árvore cresce, daqui a pouco ela começa a produzir bons frutos. O bom né? que essa semente aí, Bispo Paulo, vem de Deus. A grande diferença é o solo que ela vai cair. Exatamente. Aquela parábola das sementes, do semeador, aliás, a parábola tem a ver com o semeador. Ele é o centro da parábola. Ele é o personagem principal, não são as terras, né? Os tipos de terra. Terra fértil, terra espinhosa, terra pedregosa. Não, a terra é o de menos e o principal personagem é o que semeia. E o que semeia, ele semeia em todo tipo de terreno. A pergunta é: qual é o melhor terreno para semear? Você já percebeu que o melhor terreno é o terreno que é o terreno fértil, é aquele que ainda não é crente, que mais recebe a palavra, que mais abre o coração para a palavra? Então, quando Jesus falava aquela parábola, tinha muitos judeus vendo, tinha muito discípulo vendo, gente acostumada já com a tradição, já acostumada com a religiosidade judaica. Isso está dizendo: a terra fértil, ela não tem pedra, não é pisada, não é endurecida, está com o coração aberto. E eu sinto que a igreja está nesse tempo de olhar a terra fértil. Porque às vezes os crentes antigos, de muitos anos de
de evangelho, empedra um coração, deixa o coração duro, a terra não absorve a semente. Mas quando a gente fala de tempo de colheita, é entender que a terra fértil está lá fora. O crescimento da igreja está lá fora. Se a gente começar a olhar mais para fora, o crescimento é uma realidade. Exatamente. O que a gente chama de desafio, Deus está chamando de oportunidade. É verdade. É por isso que esse texto bíblico fala assim, erga os olhos. Eu fico imaginando assim, como Deus falou com você, vamos construir um prédio para 1.100 pessoas, camarada. Então assim, a pessoa tem que enxergar e ver além das dificuldades, ver também a oportunidade. Até porque a palavra de Deus está repleta de momentos de dificuldades que na verdade eram oportunidades. Exatamente. E não tem como não falar, por exemplo, do rei Davi, né? O Davi, que estava com as ovelhas do seu pai, e existia uma dificuldade. E essa dificuldade gerou também uma oportunidade. Então a gente precisa erguer os olhos e enxergar. E eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de visão, então, na sua opinião, um líder precisa ter para enxergar campos brancos, enquanto outros estão vendo dificuldades? Tem um escritor chamado Van Engel, que ele diz que ter visão é usar as lentes de Deus. Usar os óculos, né? Tô lendo em espanhol aqui na minha cabeça. Usar os óculos de Deus, é enxergar como Deus enxerga. É começar com um fim na mente. Isso é ter visão. É você começar um projeto e enxergar com o olhar de Deus. Quando você faz isso, você vai ver que tem, para você colher, tem um campo que já está pronto, e quem está olhando esse campo e tem interesse nesse campo é o próprio Deus. Então quando você enxerga com os olhos de Deus, meu amigo, é a melhor visão que o líder precisa ter. Não com o seu próprio olhar, mas com o olhar de Deus. Erga os olhos. Erga os olhos, porque ele já ergueu, Jesus já viu, Deus já viu, e é ele que está apontando para a igreja. Então vocês estão vendo aqui, esse é o campo que está para vocês, eu já vi. E às vezes eu tenho a impressão que a gente dorme olhando outra coisa que o Senhor não olhou. A gente está olhando muita coisa, e o Senhor está olhando e apontando o campo, e a gente está olhando para qualquer outra coisa. Isso fala de foco definido. É verdade. Existem muitas distrações, sabe, Bruno, que desvia a pessoa daquilo que Deus tem preparado para ela, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado são as distrações. E eu não estou falando das coisas ruins, pecaminosas, que a gente já sabe que é errado, que não é bom, aquela coisa toda. Não, eu estou falando de um foco definido. E aí quando a gente fala de foco definido, não tem como não falar de construção e não falar de Neemias, né? Você sabe que quando uma igreja ela foca, não é pecado, tá? Em eventos, apenas eventos, mas a partir dos eventos não produz processos, ela peca aí. Porque ela não alcança a terra que tá branca, o campo branco. Não consegue olhar, não consegue focar. Então uma das coisas que a nossa igreja precisa começar, as nossas igrejas precisam começar a pensar, é que tudo aquilo que se faz precisa ter um processo claro e definido para alcançar o pecador. Você acha que a gente pode dizer então que um problema pode não ser um problema, mas uma oportunidade? Neemias, você está falando de Neemias, né? Neemias, ele viu o problema de Israel, Jerusalém destruída, viu a oportunidade de reconstrução e voltar a glória de Deus para aquele lugar. Então, depende como o líder vê, né? Você pode ser aquela hiena aos céus ouvida a vida inteira, achando que as coisas serão assim, porque sempre foi assim e nunca a coisa andou, ou você ser parte da solução e não precisa de uma bola de fogo descendo do céu e um anjo estalando o chicote dizendo, eis meu filho amado, estou te enviando. Não, é o sentido de inconformismo, inconformidade com aquilo que está. Quando Neemias viu o estado de Jerusalém, ele se ofereceu. É uma oportunidade cada problema. Você pode dar pra gente aqui, pros nossos ouvintes, quem tá nos assistindo aqui não pode avançar, fala pra mim aí na sua vida cotidiana, até hoje os seus 39 anos de idade, diz pra mim algo que você achava que era um grande problema, mas depois você viu que aquilo era uma grande oportunidade de Deus. E aquele diamante embrulhado em um jornal se revelou para você. Tenho duas situações dessa que pareciam um grande muro e se tornou uma bênção. Primeiro, quando eu fui chamado para ir embora do Brasil e estudar. Eu tive que largar trabalho, eu trabalhava em banco, eu ajudava em casa, eu fazia faculdade. E aí, de repente, veio um convite para eu ir embora do Brasil, deixar tudo e estudar teologia. Aquilo ali me parecia um baita de um problema, porque eu não queria ser pastor, assim, eu senti o chamado, mas não queria ser integral, eu queria ser rico. Eu queria ser rico, um bom empresário, e de fato caminhava para isso a minha vida, mas quando eu vou para lá eu deixo tudo.
eu deixo tudo, tudo. A minha ideia era ter 2 carreiras ao mesmo tempo e Deus queria a minha vida em tempo completo. Então, quando eu vejo esse problema, mas me entrego, porque Deus também estava me enviando para a solução, e cá estou bem. Em um segundo momento na minha vida que teve um problema, ou um muro, uma barreira, que eu falei, isso aqui é para me parar, e de repente Deus fez algo extraordinário, foi recentemente, quando eu descobri que eu tive um câncer de tireoide, né? Você sabe dessa situação. Sim. Eu falei, nossa, eu vou ficar mal, vou perder a voz, eu tô sem voz hoje porque eu tô pregando direto, então a voz fica meio fraca. Não é por causa da cirurgia. Uhum. Mas por causa da cirurgia eu podia ficar sem voz, e voz para pastor é uma coisa muito importante. É o seu instrumento de trabalho. É o meu instrumento de trabalho, né? E se eu vivesse, eu ia poder continuar trabalhando, né? E olha que depois disso, o Senhor me levou para um nível de intimidade com Cristo, de intimidade espiritual, que eu nunca tinha experimentado. E depois desse período, a igreja começou a estar mais envolvida em oração, começou a se unificar mais. Então aquilo que parecia ser um acidente terrível na minha vida, avivou a igreja, avivou a minha vida, avivou a minha casa e me fez crescer como gente. Então é Deus dando solução para um problema e me fazendo crescer no meio do deserto. Então nem sempre, pessoal, você que está nos ouvindo aí, um problema que você passa é o fim de todas as coisas. Na verdade, talvez o problema que muitas vezes Deus nos coloca nele é o início de algo poderoso que ele quer construir a partir daí. Porque Deus é especialista, né, Bruno? De transformar coisas. Até porque aquilo que nos apavora não põe nem um pouco de medo em Deus. Exatamente. Deus usa o sofrimento para trabalhar em nós, não afeta ele. Você sabe o que eu acho que é o grande desafio? É porque, falando aí de colheita ainda, quando a gente planta, até que isso germine e cresça, é um trabalho invisível. E leva tempo. E você não vê. Não vê. Você não enxerga. Você plantou algo, e vamos falar aqui do ambiente da fé. Você plantou algo no ambiente da fé, mas você não viu. O que se tem é o cansaço da colheita, da plantação, né? Você não viu nada. Você tem que fazer buraco, tem que colocar semente, ficar debaixo do sol. Você foi... Mas não vê de cara. Você foi fazer exame, vai ter que fazer cirurgia... E por quê, né? Incrível. Por que muitas vezes a nossa mente é sempre levada ao quê? A pensar que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, chegou o fim, não tem mais jeito. A má notícia parece que impacta mais do que a boa notícia, né? Exatamente. E aí é onde eu acho que é o grande desafio, porque Deus trabalha no campo que a gente não está vendo. Nesse ambiente de plantar essa semente, crendo que isso vai virar uma árvore, um broto, vai crescer, vai virar uma árvore, e depois de virar uma árvore vai produzir um bom fruto. E eu acho que esse time, falando agora de tempo, esse kairós de Deus, nem sempre se revela na velocidade que nós gostaríamos. E aí eu quero te fazer outra pergunta, falando aqui sobre colheita, sobre igreja. Quais são as sementes, então, que nós precisamos plantar, Bruno, para que a igreja veja os frutos amanhã? Qual a semente que nós, enquanto pastores, você tem 39 anos de idade, eu tenho 41, estou fazendo agora, 6 de janeiro, a gente é junto de janeiro, 6 de janeiro eu faço 42. Quais são as sementes que nós, meu amigo, temos que plantar para que a igreja veja esses frutos amanhã, na sua opinião? Eu costumo dizer que a gente tem que plantar a nossa própria vida na obra do Senhor, e a nossa vida ela será regada pelo Espírito Santo e florescerá. É uma das primeiras coisas, plantar o próprio coração no propósito de Deus e confiar no futuro do Senhor. A semente da perseverança é muito importante, porque Deus ele tem cheiro de futuro, ele pensa em futuro, só que o futuro de Deus às vezes não combina com o nosso futuro, não combina com a nossa perspectiva de amanhã. E quando você persevera e confia, essa semente de confiança, essa semente de perseverança vai te levar para um outro nível espiritual. O que eu vivo hoje, eu jamais poderia imaginar que tudo aquilo que eu plantei de estudo, de devoção, de obediência, é uma outra semente absurda. Eu penso que essa semente é a mais dolorosa. Obedecer, meu amigo. Mas ela é tão importante porque a obediência te faz permanecer. E quando você permanece obedecendo sem entender, porque o que é fé? Fé é você obedecer, aliás, é deixar-se carregar
pela palavra de Jesus. Aquilo que ele falou, você deixa se carregar por essa palavra. É obedecer sem questionar. Sem entender, mas você obedece nem tanto a palavra, mas o caráter daquele que te deu a palavra. Você sabe que eu passei por isso recentemente, né? Não em outro nível. A gente teve a nossa convenção regional. Sim. E você teve lá, inclusive, muito obrigado por estar lá traduzindo, né, os nossos pregadores. E eu sou perfeccionista. Eu tenho toque com coisas. Também. Eu sofro. Eu não sei por que eu sofro muito com isso. Porque, por exemplo, a gente cria um mundo ideal. Eu não sei se você é assim, mas eu elaboro um mundo ideal. Eu sou. Aí eu elaboro a convenção ideal. Aí eu penso, vai acontecer assim? Vai. Todos os processos que levam para que isso aconteça, eu gosto de participar de todos eles. Dentro do trabalho da igreja eu participo integralmente, não faço tudo, obviamente, mas eu participo de todos os processos. Se você me perguntar qualquer coisa dentro do processo da igreja, eu sei, eu entendo um pouquinho daquilo, não sou especialista. Como está aqui hoje o Lucas cuidando aqui de todo o podcast, ele é o especialista dessa área. Mas eu entendo um pouquinho de cada coisa. E lá na convenção, por ser a primeira convenção que eu estava liderando, então eu idealizei algo. Idealizei o formato do painel de LED, como que tinha que ser, a abertura tinha que ser assim. Os vídeos de transição. Os vídeos de transição, e daqui a pouco a gente sabe que entre o mundo real e o mundo ideal, muitas vezes tem uma distância muito grande. Aí imagina para um perfeccionista o Davi Ramírez batendo no microfone assim, ó. Tá endemoniado. Microfone endemoniado. E olha o culpado ali, ó, gente, ó. O rapaz ali da mesa do som. Sempre ele, é verdade. O Davi Ramírez, irmãos, batendo no microfone, microfone endemoniado. Troca a pilha, bate de novo. Eu vou dar uma oferendinha para comprar outra. Não, pro Bispo Paulo comprar pilha. Então, assim, existem muitas coisas, Bruno, que fogem do nosso controle. E chegou um momento na convenção que eu particularmente falei assim, Senhor, não é mais comigo. Já preparamos tudo, a gente fez evento teste. Sabe o que é um evento teste? Se reúne todo mundo, equipe de louvor, dança e fazer a convenção teste. Uhum. Teve os cultos testes para fazer isso. Olha que loucura, né? Porque existe um determinado momento que nós não vamos estar no controle de absolutamente nada. E nessa convenção foi um lugar de provar o nosso controle das coisas. Como, por exemplo, o que aconteceu com a minha filha Rafaela. Pelo amor de Cristo, Pois é. Olha, o Bruno vai contar um negócio aqui para vocês que, particularmente, Bruno, se fosse eu não sei se eu ficaria. Porque, olha, pessoal, o Bruno, ele foi convidado para estar na nossa convenção e estava lá juntamente com a esposa, com a filha. De repente, a filha dele começa a passar mal, né, Bruno? Na verdade, a minha filha a gente deixou na casa da avó. Sua filha ficou em Brasília. Ficou em Brasília. Eu pensei que ela estava lá. A gente queria aproveitar a convenção. Queria lua de mel, rapaz. Ir pra piscina quente. Deus falou que tu vai trabalhar. E aí, quando chegamos lá, a gente recebe a ligação que eu tava passando mal. Levaram para o hospital. Quando levou para o hospital, o médico fez tomografia, apendicite, vai ter que operar meia-noite. Meu Deus. E aí minha esposa não conseguia nem dirigir carro, tive que pagar um Uber para ela ir de Caldas Novas para Brasília. E quando chega meia-noite, rapaz, e isso aconteceu logo depois, ela começou a melhorar depois da oração que a convenção inteira fez. Doutor Anjo Marcial, Davi Ramírez, você, Bispo Orlando, todo mundo orando pela Rafaela. A minha igreja local estava em final de temporada de oração, toda orando. E Deus fez um milagre na vida dela. Agora, foi o momento que a gente perdeu o controle. Totalmente. E aí, quando falou, o que a gente faz? Vai embora ou fica? Você me ligou e falou, Bruno, vou entender se eu tiver que ir embora. Claro. Falei com a minha esposa, eu vou com você. E as nossas esposas são uma benção, né? Ela olhou pra mim e falou, não, eu vou e você cumpre a tua missão. Meu Deus. Uau. Como é que você cumpre? E eu traduzindo o doutor Anjo Marcial com o celular em cima do púlpito lá, olhando para ver se tinha alguma notícia, mensagem. Falando aqui, olhando aqui, falando aqui. Um olho no peixe, o outro no gato. Amigo. E quando chegou meia-noite, 1h da manhã, eu descobri que ela não ia ter que operar, que Deus operou um milagre na vida dela. Então, não ter controle pode nos incomodar, mas Deus gosta de nos levar nesse processo aí de dependência dele. Foi maravilhoso. E das coisas mais simples às coisas mais complexas. É verdade. Chega um momento que o Espírito Santo fala, filho, agora é comigo. Deixa comigo. Agora vai ficar comigo. Eu, por fim, lá na convenção, já falei, gente,
Deixa o barco andar e o Espírito claro. Santo tomar conta disso aqui. Foi uma bênção. E uma das coisas que mais me marcou nessa convenção foi uma coisa. Quando nós estávamos orando pela sua filha, eu falei, Senhor, honra a fé do teu filho. E eu me lembro que naquele momento o Espírito Santo falou comigo, por causa dessa oferta, porque foi uma oferta sua, você entregou algo ali naquele altar muito precioso. Difícil. Ah, meu amigo. Foi difícil. Ali foi um Isaac. Foi. Ali literalmente Foi foi o que eu senti naquele momento quando estava orando por você. E o Espírito Santo falou comigo uma palavra. Tudo isso que você está planejando vai acontecer. Glória a Deus. Porque sempre antes, Bruno, de uma grande colheita, tem uma semente plantada. E você plantou algo num ambiente, meu amigo, muito, mas muito próspero. Porque você estava ali servindo uma região que não era sua. Apesar do Bruno, gente, ser original da região sudeste. Ele é nosso. Está emprestado para o DF. O Bruno não era da... Então não havia um compromisso administrativo, vamos falar assim. Mas você se doou. E eu penso que essa entrega é o que abre as portas. E tá tudo bem se você tivesse ido embora, todo mundo compreenderia isso, inclusive eu. Mas quando você falou assim, eu vou ficar, e eu vi nos seus olhos assim, e falei, cara, não tem como Deus não fazer esse milagre. Você sabe a convicção. Eu desci daquele altar naquele dia sem um pingo de dúvida. Eu falei pra minha esposa, chegou no quarto, eu falei pra minha esposa, a filha do Bruno vai ser curada. Pra provar que Deus é um Deus que faz grandes coisas. E esse é o ambiente do invisível. Tremendo milagre, né? Cara, muito louco isso, para pensar. E você sabe que com Abraão foi a mesma coisa. Do mesmo jeito. O Senhor chamou o camarada sem falar pra onde ia e ele só foi. Você foi pro monte da convenção. Foi! Rapaz, ali foi meu Moriá. Meu Deus do céu. Sem sombra de dúvida, né? Tremendo. O lugar e assim, eu me lembro de uma palavra que o Dr. Marcial disse que essa convenção seria marcada por esse milagre. E ficou marcado. Quando ele olhou para você e falou assim, essa convenção vai ser marcada por esse milagre. Tremendo. Então eu vejo quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, quando nós já não temos mais esse controle que gostamos de ter. Porque eu gosto, e eu sei que você também, de ver o culto caminhando. Do jeito planejado. Tudo planejadinho. A gente não gosta de surpresas inadequadas. Não. Mas de vez em quando o Espírito Santo invade o nosso culto. E é sobre isso, né? É o trabalho invisível de Deus. E o nosso trabalho também. É plantar algo, jogar o pão na água e falar assim, Deus vai fazer algo. Vai fazer. Mesmo que esse pão se dissolva, que alguma coisa aconteça, e aí a gente vê o trabalho de Deus. Quando a gente está buscando a presença de Deus, fazendo aquilo que Ele nos manda fazer, não tem como dar errado, meu brother. É estar na mão de Deus. Estar na mão de Deus. É confortável? Não é Seja muito sincero. Não é muito não. Mas rapaz, você sabe que eu vivi, minha vida inteira foi vivendo milagre atrás de milagre. Abnegação atrás de abnegação. Doação atrás de doação. E Deus nunca deixou de fazer. Nunca. Por isso quando eu decidi ficar, e ainda que ela operasse, mas eu sabia que tudo ia ficar bem. Eu sabia, Deus ia fazer tudo ficar bem. Havia um propósito. Havia um propósito. E olha, ver aquela igreja toda orando pela minha filha marcou minha vida. Sem sombra de dúvida. Marcou, não só a sua vida. Fazendo assim, marcou a minha não vida. só a sua vida. Marcou Verdade. a nossa vida. Marcou a minha vida. Pô, primeira convenção regional que eu estou liderando, fazendo, e já me aparece uma situação dessa. Aquilo ali virou um evento à parte, Meu né? Deus, Meu Deus do céu. Que é isso, rapaz? Rafaela entrando na nossa convenção. Mas que coisa maravilhosa. Eu voltei para casa com o coração muito edificado. Eu encarei aquele momento para um momento de descanso, de serviço à igreja. Mas eu falei, eu fui tão abençoado. Eu fui para ajudar, para trabalhar, e eu fui ministrado de um jeito, mas de um jeito, assim. Ver na prática o Senhor agindo, não só naquilo que estava sendo pregado, mas algo prático acontecendo ali. E não foi só esse milagre. Muitas outras coisas eu vi acontecendo ali. Deus do céu. Que vão ficar marcados para a história. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Bruno. Eu participei de muitas convenções regionais ao longo da minha vida. Eu sou da Igreja de Deus desde quando nasci, então a gente há 12 anos sabe que esse negócio de convenção é de praxe. Mas quando a gente vê o agir de Deus, a mão de Deus guiando todas as coisas, fazendo todas as coisas, havia uma preocupação no meu coração
um zelo muito grande, porque pessoas partiram de diversas partes do Brasil. Teve gente que fez 26 horas de viagem para poder chegar lá, dirigindo, enfim. Tudo isso que aconteceu durante todos esses dias, especialmente esse milagre, me fez entender que ele é o mesmo ontem, Aleluia. ele é o mesmo hoje e ele vai ser eternamente. Isso edifica meu coração, porque eu vi o milagre. Uma coisa é a gente falar de algo, que você lê, que eu tô lendo a palavra, ó, que legal, que bom. Outra coisa, meu brother, é você ver e ver acontecendo com você. E há uma outra semente plantada ali também, em um certo momento na convenção, que também me impressionou, foi como a igreja tratou as nossas duas irmãs que ficaram viúvas agora há pouco tempo. Aquilo ali foi uma baita semente, que essa região vai colher abundantemente por causa dessa semente. Exatamente. Você que está nos assistindo aí, não pôde estar com a gente na convenção, teve um momento muito, muito, muito importante mesmo, que eu reuni o Conselho Executivo Regional e falei, olha, nós temos 2 ex-supervisores que faleceram, infelizmente, no ano de 2025. O Bispo Silvano e o Bispo Eli Januário. E quando as viúvas falaram que não poderiam estar presentes, nós mobilizamos tudo para que elas fossem. Maravilha. E eu falei, eu quero honrá-las. Quero honrá-las, eu entendo que esse princípio de Deus, que é uma semente que se planta hoje, que não se colhe imediatamente. Claro que não. A honra você planta ela hoje, e ela precisa ser uma semente que você planta desinteressada. Sim. Porque para ela poder produzir alguma coisa na vida de quem plantou, ela não pode ser interessada em algo. Claro. Porque se você planta honra interessado em alguma coisa, você não está plantando uma honra. É verdade. Você está se autopromovendo. E não era isso, né? Todo mundo que esteve lá, deu para entender isso. Eu chorei quando eu vi as duas subindo. Sabe por quê, Bruno? Porque... Meu brother, nós temos 40 anos de idade. Vamos falar aí que nós já estamos atravessando o Cabo da Boa Esperança. Daqui para frente não é um dia a mais, é um dia a menos. A lógica natural das coisas, se Jesus Cristo não voltar e arrebatar a igreja, nós teremos aí, para pensar, mais 40? Se muito tiver. Cara, para pensar nisso. 40. Vivendo muito bem, mais 40. Deus está falando assim. Mano, isso é muito forte. Quando eu vi aquilo, Deus estava falando comigo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Isso é estar como igreja. É não abandonar. Exatamente. É cuidar, é segurar na mão. É conduzir, é segurar na mão, é chorar junto. Tem hora que é chegar e falar assim, cara, não sei o que fazer. Sentido de igreja. Eu me senti abraçado sem estar ali. Eu me senti abraçado com aquilo ali. E é maravilhoso. Eu falei, não, a igreja me ama. Não tem nada a ver comigo essa situação, mas eu senti o amor de Cristo em mim. Isso é muito... Que há uma igreja que se importa. E essa semente invisível que a gente planta hoje, que o Senhor vai nos dar o fruto do testemunho pessoal. E sabe isso, Paulo? Esse tipo de comportamento da igreja, ela faz com que a instituição, que ela é fria e crua e cheia de papéis, ela comece a ganhar gosto, vida. Ela parece com a história de Jesus. Eu gosto dessa expressão. A verdadeira história da igreja é aquela história que parece com a história de Cristo. Então, quando a gente faz uma coisa como essa, a gente está dizendo para o mundo, aqui tem amor, aqui tem acolhimento, aqui você não é mais um número, aqui você é importante. Essa semente fica gravada no coração dos filhos, dos netos, que também vão assistir, ficaram sabendo o que aconteceu, e toda a igreja vai saber que a igreja de Deus, ela é uma igreja que ama, que faz aquilo que Jesus fez. Excelente semente. Isso é fazer o que a gente faz todo dia na igreja local. Igreja local é isso aí. Você, como igreja local, eu me senti dentro da igreja local. É isso. Eu acho que o que resume o que aconteceu ali naqueles dias, eu me senti dentro da igreja local, como foi domingo passado, um irmão chegou em mim e eu falei, meu irmão, tá tudo bem? E as pessoas sempre respondem no automático, né? A resposta sempre é o quê? Não, sim, tá tudo claro. bem. É a resposta social. É a resposta social. Tá tudo bem. E eu aprendi uma técnica. Coloca a mão no ombro da pessoa e fala, tá tudo bem mesmo. Imagina se todo mundo respondesse a verdade do coração. Uau! Meu amigo. O trabalho nosso ia quadriplicar? Com certeza, com certeza. Você não ia conseguir sair da porta da igreja. Tá tudo bem, meu irmão? Tá tudo bem? Resposta social veio na hora. E aí esse irmão falou pra mim, bispo, eu tô com uma situação, não tá bem. Olha aí. Não tô bem. Qual é o seu problema? E ele falou pra mim, problema de saúde, sério.
Eu quero orar por você. Chamei toda a liderança da igreja. Domingo passado, tinha quantos líderes aqui? Uns 80? Umas 80 pessoas. Todos os líderes de ministérios, de célula e tudo mais. Tinha umas 80 pessoas. Nós vamos orar pelo irmão Carmo. O irmão Carmo é um dos diáconos aqui da igreja que ajudou a edificar esse prédio. A construção toda desse prédio aqui que nós temos hoje aqui na igreja. O irmão Carmo foi o mestre de obra. Olha aí. E nós oramos por ele. E essa sensação, como é bom ter igreja, né, Bruno? É bom demais. Cara, como é bom ter igreja. Não, ali mano. você é amado, é gostoso. Como é bom Nossa. ter uma igreja. Compartilha o milagre, as tristezas, as alegrias. É bom demais. Como é bom ter uma igreja. E sabe assim, uma das coisas que eu percebi, e falando ainda sobre colheita, sobre milagres, a palavra de Deus, quando ela é empenhada, ela não volta vazia. Não. E chega um momento que aquilo que nós plantamos no ambiente da fé, talvez aí, quantos anos de estudo, Bruno? Eu voltei a estudar agora, né? Vou fazer um doutorado agora, mas é muito tempo, meu Deus do céu. Não consigo nem colocar aqui. É muito tempo estudando. Você foi pro Semisud quantos anos? Mas quando eu fui pro Semisud, eu estudei no CEID, lá em Culubandê, Rio de Janeiro. A pastora Maria Geralda era diretora, né? Então eu fiz bacharelado básico, médio bacharelado. Fiz no Assembleia de Deus ainda. Depois saí pro Semisud. Fui em 2020. Metade da sua vida. Metade da minha vida. Praticamente, vamos falar assim. Eu tô com 20 anos de ministério, eu cumpri agora, dia 12 de novembro. Metade, ou mais da metade, foi estudando. Metade da sua vida. Essa semente invisível que é plantada, vai chegar uma hora que a colheita vai chegar. Vai. E é interessante porque quando o texto bíblico diz assim, os campos estão brancos. Isso me parece uma sensação de urgência. Ou seja, ou colhe ou apodrece. Chegou a hora. Chegou a hora. Tá na hora. Porque tem um negócio, Bruno, que quando Deus abre também assim, o negócio, fala assim, não, agora vai cumprir tudo aquilo que eu te prometi, chegou o tempo, isso fala de um tempo de Deus. E interessante nisso tudo, que a gente tem pressa, mas Deus não tem. Não tem. Que a gente quer agora, mas Deus tem o time dele. O kairos de Deus não acontece na mesma hora. Bispo, não sei se você sente a mesma coisa, mas eu sinto na minha alma que esse é um tempo de colheita para nós. Já foi para... Você nasceu no Rio de Janeiro, óbvio, já foi pra praia. Eu nasci em Goiás, criado em Goiás e Minas Gerais, então minha experiência com a praia vai exemplificar o que eu vou te falar agora. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no mar foi no Rio de Janeiro. Eu fui para um negócio da faculdade e tinha um curso lá e a gente chegou 8 horas da noite no Rio. E a gente ficava hospedado em Copacabana. E aí eu fiquei 3 quarteirões de Copacabana. E aí eu andando, queria ver o mar. Mas sabe aquela sensação que tu vai ver o mar? Tá chegando na esquina. Vou ver o mar. Aqui, vai chegando. Tu tá dobrando a esquina para encontrar. E o coração depois depois você vê aquele... E tava de noite. Mas Copacabana é maravilhosa, né? Tudo iluminado, dá pra ver tudo. Cara, quando eu falei, vou ver o mar, a sensação que eu tenho para esse tempo de colheita é exatamente isso. E a visão que Deus me deu foi de umas megas colheitadeiras. Um campo enorme. E umas máquinas modernas caminhando assim, colhendo o campo, aquela coisa mais linda. E parece que o Espírito Santo me levou assim, voando sobre aquilo tudo, sabe? E vendo todo aquele campo sendo colhido. A coisa mais linda. E você percebeu que para esse campo grande, está falando de colheitadeiras grandes, né? Aquelas máquinas enormes. Eu penso que essa visão que você teve, essa revelação que Deus te deu, também fala dos nossos processos. Sem sombra de dúvida. Que nosso processo tem que ser grande, não pode ser só manual, tem que ser uma estrutura grande para colher muito. Exatamente. Temos que pensar em processos grandes para colher muito. Exatamente. A gente está no tempo de colheita mesmo, definitivamente. E o interessante nisso é que Jesus não diz que os campos ficarão brancos. Estão. Já tá branco. Estão brancos. Há vidas que estão aí no momento exato, né? Pra gente fazer essa colheita e viver algo sobrenatural. Amém. No Senhor. Amém. Que bênção, cara, estar aqui contigo. Passou tão rápido, gente. Olha, pelo amor de Deus, nosso tempo já está quase terminando, mas antes de terminar, quero dizer, Bruno, a colheita de Deus, mas o trabalho é nosso. É verdade. Não dá para esperar colher algo, o campo ficou branco, mas o trabalho é a gente que tem que executar.
Dá uma dica aí para todo mundo que está nos ouvindo, como formar trabalhadores para a colheita e não apenas consumidores de conteúdo evangeliquez. Eu deixei a melhor no final, porque a gente está vivendo nesse time, nesse momento, né, de um evangelho consumista. Então vamos lá, eu deixei essa aqui para o final, porque aí coloca o convidado aqui já em saia bem justa. Paulo. Como formar trabalhadores para a colheita e não apenas consumidores de conteúdo evangeliquez. Meu querido, aí pega numa ferida nossa como igreja. Porque nós somos formatados para fazer convertidos e não discípulos. E a ordem de Cristo não foi para fazer convertidos, senão fazer discípulos. E hoje o grande gargalo de uma igreja que precisa colher é fazer discípulos. Discípulo gera discípulo que gera discípulo em escala geométrica. E quando a gente pensa só em fazer convertidos, eles entram na nossa igreja, gostaram da palavra, fazem a decisão por Cristo, mas ficam sentadinhos no banco, não sabem para onde vão, não sabem o que fazer, não tem um processo claro, não sabem que é uma rota de vida. Eu entrei para o Evangelho, eu cresço no Evangelho e sou enviado. Então, primeiro, fazer uma rota, criar uma rota da pessoa que entregou sua vida a Cristo e imaginar a vida dela já na ponta. Porque todo crente, Bispo Paulo, precisa ter esse processo. Eu cheguei na fé, mas um dia você tem que ser enviado. Porque é uma condição da conversão. Eu converto minha vida a Cristo e é impossível ficar sem falar de Cristo. Então hoje, a gente tem que parar um pouco para pensar e colocar menos ênfase em só criar convertidos, porque é maravilhoso. Você é um pregador da velha guarda também, que eu te conheço. Apesar de ser novo, é da velha guarda. É uma coisa que nos encanta, é pregar e encher a plataforma e a frente do altar de gente fazendo opção por Cristo. Exatamente. Só tem um problema. Nós estamos colocando essas pessoas sentadas no templo ou no banco de um templo, assistindo a gente falando, consumindo o nosso conteúdo, mas não sendo discípulos. E os discípulos não têm a quem copiar, não estão sendo instruídas em como viver a vida cristã. Esse é um gargalo da igreja hoje, e que enchemos a igreja de pessoas que não colhem. Enchemos a igreja de pessoas que só querem receber daquilo que nós escolhemos, daquilo que a gente está levando para elas. Só que o chamado de Cristo não é para fazer convertidos, senão fazer discípulos. E os discípulos copiam, multiplicam o DNA de Cristo. E precisamos muito hoje desse DNA. É o DNA que busca. Cristo busca, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Ele busca. Se ele busca, por que nós não buscamos? Exatamente. Se ele olha para o campo branco, por que nós estamos olhando para a pedra? Por que nós estamos olhando para outra coisa? Eu acho que é questão de ajustar o nosso olhar com a expectativa de Cristo, com o olhar de Cristo. Se ele fez o que ele fez, por que nós fazemos o contrário? Se ele fez discípulos, e fazer discípulos fez com que o evangelho chegasse até nós hoje, por que nós não fazemos o que Jesus fez? Ele é o melhor modelo. Ele chamou gente improvável, trabalhou com ela 3 anos. E outra coisa, discipulado não é um livrinho, não é um caderninho numa sala. É vida na vida, meu amigo. Exatamente. Aí eu pergunto, a igreja está pronta para isso? Para investir sua vida em alguém? Escolher uma pessoa que seja. Não é para você ter um grupo gigantesco. Uma pessoa. A gente não consegue fazer isso. Em um ano inteiro passa, a gente só pensa na gente. Só pensa nos nossos problemas. Só pensa na nossa vitória que a gente quer e esquece do outro. E a vida cristã é totalmente relacional. O Pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa, a tentação é para não vir sobre nós, a oração tudo tem a ver com a gente, Exatamente. Não com uma pessoa só. Então, quando a igreja entrar nesse lugar de fazer discípulos, mais discípulos, que os convertidos virem discípulos, eu acho que a gente muda esse jogo, viu? A gente para de colher com a mãozinha de um só pastor, de uma só vira pessoa. colheitadeira. Exatamente. A igreja que é mobilizada com discípulos obedientes a Cristo é uma grande colheitadeira. Exatamente. Cara, que bom estar aqui hoje contigo. Antes de você ir embora, eu quero te dar um presente. Está aqui. Esse é o meu primeiro livro. Eu mesmo escrevi esse livro. Foi um filho que me custou 3 anos. Foi num momento de muita dificuldade que escrevi esse livro aqui, quando estava pregando para câmeras. E quando uma pergunta veio para mim mesmo. Poxa vida, e agora? O que é felicidade, né? Isso surgiu na segunda onda da pandemia. Porque na primeira onda, terminou a primeira onda da pandemia, aí veio a segunda onda da pandemia, eu falei, mas não é possível o negócio, vai acabar com tudo mesmo agora.
E quando a gente é perguntado, e eu aprendi uma coisa, Bispo Bruno, felicidade se aprende. Você aprende a ser feliz. E aqui tem 12 princípios de Deus para abençoar sua vida, para aprendermos todos Glória os a dias Deus. a como ser feliz. Está aqui, ó. Glória a Deus. Se você deseja adquirir esse livro ou quer ganhar esse livro, vai rolar sorteio hoje desse livro para você ganhar ele também. Se inscreve no nosso canal. No próximo episódio do podcast a gente vai saber quem é o ganhador desse livro aqui, ó. Então, esse é do Bispo Bruno. Muito obrigado. Bispo Bruno, que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estar Obrigado, conosco meu aqui irmão. no Pode Avançar. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amém. Estou muito feliz de estar contigo aqui hoje, porque além de um grande, excepcional pregador que eu admiro muito, Ô, meu irmão. eu vejo o Bruno pregar e falo assim, gente, quando eu crescer eu quero pregar igualzinho o Bruno. O cara é bom. É bom. E olha, Senhor. eu sou chato com esse negócio de pregação. Quem prega também é chato com pregação. Né? Mas me sinto muito inspirado por Deus quando te ouço falar, Amém. quando te ouço pregar. Um gênio, um grande homem de Deus. E eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado Tô por muito aceitar feliz, o meu amigo. É convite. sempre bom te rever. Isso é um encontro divino. Faz um carinho no nosso coração. Sou grato a Deus por isso. Amém. Deus te abençoe e até o próximo episódio do Pode Avançar. Bye, bye.